Sabe aquele sentimento que, olha, acho que todo mundo conhece? Aquela necessidade de que tudo tem que ser perfeito, desde o primeiríssimo segundo? É uma luta, né? Uma luta universal. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos descobrir juntos como superar essa barreira. Pois é, quem nunca se sentiu assim, paralisado diante de uma página em branco? Tem um projeto super importante, uma ideia que parece brilhante, mas o cursor piscando na tela vira, sei lá, um juiz silencioso, sabe? Fica ali esperando uma genialidade que simplesmente não aparece. E essa pressão, essa vontade de começar já perfeito, acaba paralisando a gente por completo. E esse medo, sabe? Esse medo de não ser bom o suficiente logo de cara, isso tem nome. É o que a gente chama de armadilha do perfeccionismo. Ela é bem sutil, mas, nossa, é super poderosa. É um freio de mão puxado para a criatividade e para o progresso. O X da questão é exatamente esse. A gente se coloca na cabeça que o primeiro rascunho, a primeira tentativa já tem que ser uma obra-prima. E aí, o que acontece? A pressão fica tão, mas tão grande que muita gente acaba desistindo. Desiste antes mesmo de terminar o primeiro capítulo de um livro, ou, sei lá, o primeiro protótipo de um projeto. A ideia é simplesmente abandonada. Tá, mas e se a gente mudasse essa perspectiva? E se a solução não for buscar a perfeição, mas sim baratear o fracasso? Isso mesmo. A ideia é transformar o erro, deixar de ver ele como um beco sem saída e passar a enxergá-lo como uma parte barata e, mais importante, essencial do processo de aprendizado. Pensa assim, ó, a nossa coragem não é infinita. É um recurso limitado. Não dá para gastar tudo de uma vez. Então, a estratégia é ser inteligente. É criar um ambiente onde experimentar, onde errar, custe o mínimo possível. Assim, a gente aprende sem aquele peso enorme de um grande prejuízo nas costas. E isso funciona na prática, de jeitos bem simples. Pensa num experimento, por exemplo. Umas crianças receberam 3 potes de vidro para dividir a mesada. Um para caridade, um para poupar e outro para gastar. E o mais importante, elas tinham total liberdade para decidir o que fazer com o dinheiro. O que aconteceu? Ao cometerem errinhos de baixo risco, tipo gastar tudo numa compra impulsiva, elas aprenderam lições que conselho nenhum de pai e mãe conseguiria ensinar. Aquele pequeno arrependimento de ter gasto mal o dinheiro ensinou uma lição valiosíssima sobre planejamento financeiro. A ideia é exatamente essa. É muito melhor aprender do jeito fácil do jeito barato. Ok. Agora, vamos trazer essa mesma lógica para o nosso mundo, para o mundo profissional. Seja nos negócios, seja em projetos criativos, a regra é a mesma. As grandes realizações, elas não nascem prontas, perfeitas. Elas começam de um jeito meio tosco. E olha só que interessante, essa é a filosofia do Reid Hoffman, um dos cofundadores do LinkedIn. Ele falava para o time dele que esperava uma taxa de erro entre 10% e 20%. Poxa, parece muito, né? Mas qual era o motivo? Era dar para a equipe a liberdade de agir rápido, de tomar decisões sem aquele medo constante de errar. Ele tem uma frase que é clássica sobre isso. Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você o lançou tarde demais. No mundo da inovação, é isso. Esperar a perfeição é perder o time. Lançar algo imperfeito é a melhor estratégia para começar a aprender com o mercado de verdade. E tem outra forma de baratear o fracasso que é genial: proteger o seu bebê tosco. Pensa assim, toda ideia nova é como um bebezinho meio desajeitado, sabe? É frágil, instável, precisa de cuidado, de nutrição e não de um crítico interno super severo gritando no ouvido. A gente tem que mudar o foco. Em vez de sentir vergonha por um erro, a gente devia comemorar. Comemorar por estar em campo, por ter dado o primeiro passo. Tá, tudo isso é muito legal na teoria, mas e na prática? Como a gente aplica essa filosofia? Bom, existe uma ferramenta super poderosa para isso, a estratégia do rascunho zero. É basicamente um jeito de enganar o nosso próprio cérebro perfeccionista. Então, o que é o rascunho zero? Pensa numa versão tão, mas tão crua, tão bagunçada, que nem dá para chamar de primeiro rascunho. O único, eu digo único, propósito dele é existir. É um texto, um esboço, um protótipo que você faz já com a certeza de que vai ficar ruim e, o mais importante, que ninguém nunca vai ver. O poder disso tudo está na liberdade que isso te dá. Sem a pressão do julgamento, sem o medo de errar, a criatividade simplesmente flui. A mentalidade muda completamente. A pessoa não está mais escrevendo um livro, ela está só jogando umas palavras no papel. E é impressionante como essa pequena mudança destrava as ideias. E olha, a grande poeta Maya Angelou já sabia disso. Ela disse uma coisa que é a mais pura verdade. Quando estou escrevendo,
escrevo. Então é como se a musa se convencesse de que falo sério e dissesse: tudo bem, já estou indo. O simples ato de começar, mesmo que todo desajeitado, é o sinal que a inspiração precisa. A musa não visita quem fica esperando, ela visita quem põe a mão na massa. Exato. E a Margaret Atwood complementa essa ideia de um jeito perfeito. Ela diz: uma palavra, depois da outra, é poder. O poder não está na frase perfeita. Está num movimento, na continuidade. Palavras toscas ali, no papel, são infinitamente mais poderosas do que aquela obra-prima que só existe dentro da nossa cabeça. Então vamos juntar todas essas peças. Fica bem claro que o caminho do progresso, do crescimento, não começa com um salto perfeito, com fogos de artifício. Não, ele começa com um primeiro passo meio desajeitado. E não tem exceção para essa regra. Pensa aí, aquele livro que a gente ama, aquela empresa que a gente admira, aquela música que emociona, tudo isso, sem exceção, começou como um bebê tosco, começou com uma ideia imperfeita, cheia de falhas. Porque o progresso é isso, é um processo. Assim que a gente começa, já fica um pouquinho menos tosco. Depois, menos ainda, a cada revisão, a cada ajuste, a ideia vai se aprimorando. A verdadeira mágica acontece quando a gente tem a coragem de ser imperfeito no começo. E para a gente fechar, fica uma reflexão do George Bernard Shaw, que é, sensacional. Ele disse: uma vida passada cometendo erros é, além de mais digna, mais útil do que uma vida passada sem fazer nada. A utilidade, a honra, elas não estão em evitar os erros a todo custo. Elas estão em ousar tentar, em ter a coragem de ser tosco no começo para, quem sabe, alcançar algo realmente grandioso no final. Fica a pergunta: o que a gente pode começar hoje, mesmo que seja de um jeito bem imperfeito?